Educa TV apresenta Hora da História. Olá, crianças! Hora da História. Eu sou a professora Cidinha e vamos ouvir agora a Turma dos Batatinhas, escrita por Laís Soler e narrada pela professora Suzy Maria Dutra, da IMEF Odila Maia Rocha Brito. E aqui começa o mistério da nossa história. O terceiro ano B é a turma do Carlinhos, uma turma bem agitada, que adora inventar coisas. A professora é Luciana, mas que gosta de ser chamada de Lu. Professora Lu tem um jeito de dar aula bem diferente e adorado pelas crianças. Ela vive fazendo perguntas que deixam as crianças com uma vontade louca de pesquisar e fazer descobertas. Mas hoje eu acho que ela exagerou. No final da aula, ela disse que nosso planeta está correndo sérios riscos de acabar e as crianças têm a missão de salvar o planeta. Bateu o sinal e a aula acabou e todos foram embora assustados, com medo do que poderia acontecer ao planeta. Do que será que a professora Lu está falando? Cada um foi para sua casa e depois de almoçar, começou a situação. Carlinhos não parava de pensar nos riscos do planeta. Será que os dinossauros nasceriam novamente? E seus pensamentos foram deixando-o assustado. Os dinossauros famintos, porque agora o mundo está cheio de casas, de prédios, não tem mais tanta mata para eles se alimentarem e começariam a comer pessoas. Carlinhos correu para a cozinha para tomar um copo d'água e para ver se a sua preocupação ia embora. Pegou a bola e foi para o quintal brincar. Mas não adiantou. O pensamento no fim do planeta não saía da sua cabeça. Resolveu então conversar com sua amiga Juju, que sempre tranquila poderia acalmá-lo. Com o celular na mão, escreveu uma mensagem. Juju, estou preocupado. Essa história do planeta estar correndo o risco de acabar não sai da minha cabeça. O que será que vai acontecer? Mas Juju, desta vez, não conseguiu ajudar Carlinhos. Ela também estava preocupada. E, num segundo, a mensagem de Carlinhos viralizou. Juju compartilhou com toda a turma. Foi uma avalanche de mensagens de preocupação. As crianças diziam que não estavam nem brincando e foram surgindo muitas ideias sobre o fim do planeta. Nesta altura dos acontecimentos, já não era mais risco do planeta acabar, já era um fato. Todos diziam o fim do planeta. Um exército de formigas, cansadas de tanto trabalhar, faria uma revolução, devorando tudo. Uma superplanta carnívora sendo desenvolvida nos laboratórios de um certo país. Uma guerra com todos os povos e países, uma nova pandemia, o sol que não iria nascer e ficaríamos sem alimentos. Marcelo, copiando um pouco a ideia do Carlinhos, trocou de dinossauros para dragão e colocou em sua mensagem: invasão dos dragões. Eram tantas as hipóteses que as crianças resolveram se reunir para conversar sobre o assunto. Local: Praça do Escorregador, horário 14 horas. Atenção! Assunto sigiloso, segredo total. Essa foi a mensagem da Ritinha, sempre preocupada com espiões. Blém, blém, toca o sino da igreja, em frente à praça. Eram 14 horas e as crianças foram chegando. Carlinhos havia levado um caixote. Assim a reunião ficaria organizada. Qualquer um que quisesse falar teria que subir no caixote, esperando a sua vez. Todos falaram suas hipóteses, houve uma votação para ver qual era a melhor hipótese
É claro que a votação não deu em nada. Cada um achava a sua hipótese a melhor. Foi então que uma voz saiu do meio do grupo. Era o João que falou: pessoal, vamos ter que lidar com nossa ansiedade. Temos que esperar a professora Lu falar amanhã, mas podemos nos organizar, podemos já ir pensando como vamos trabalhar para salvar o planeta. Aplausos de todos e ficou decidido. Um por todos e todos por um. E assim se formou a turma dos heróis do Batatinha. Todos de mão dadas, criaram um grito de animação. Heróis Batatinha salvando o planeta, já! Todos, sem saber qual era o risco do planeta, mas felizes por estarem um por todos e todos por um, unidos como heróis. No outro dia, todas as crianças acordaram muito dispostas para ir à escola. Aquele diz que me diz, na fila, a professora chegou e foram todos para a sala de aula. Guardaram as mochilas, como todos os dias acontece nas aulas da professora Lu. Roda de conversa. O assunto, como você já deve imaginar, era o fim do planeta. No começo, todos falando ao mesmo tempo. Isso sempre acontecia, quando o assunto era muito animado. Professora Lu subia alto, todos ficam quietos e então ela pede para se organizarem, para falarem um de cada vez. Estratégia combinada, todos falaram suas hipóteses. Professora Lu foi fazendo perguntas sobre cada hipótese e as crianças foram dizendo o porquê de acharem se a hipótese poderia acontecer ou não. Até que Mariana fez a pergunta para a professora: por que você disse que o planeta corre riscos e pode acabar? Foi aí que a professora começou a falar sobre o assunto. Nós moramos em um planeta muito grande, com bilhões de habitantes, cada um do seu jeito, morando em países diferentes, com hábitos e costumes diferentes, com necessidades diferentes. Uns vivem bem próximos à natureza e cultivam os seus alimentos. Outros vivem em grandes cidades, com muitos prédios, muitos carros, muito consumo. E agora o planeta está meio cansado. Os homens já abusaram muito do planeta. Muitas árvores foram cortadas, muitos rios poluídos, muitos animais foram extintos, se produz muito lixo, etc, etc. Precisamos, todo mundo, conversar sobre os abusos e pensar formas de desenvolver mais sustentáveis para que o planeta não acabe. Por isso, ontem eu falei, as crianças têm a missão de salvar o planeta. Elas podem propor soluções para mudar o que as pessoas fazem, que está destruindo o nosso planeta. Todos perceberam a importância das crianças. São mesmo uns heróis. A professora Lu falou sobre a ONU e o trabalho que vem desenvolvendo em relação à ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas de todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. As crianças foram se animando, fizeram um cartaz da ODS que ficou lindo, tinham desenhos, e escreveram os 17 objetivos. Carlinhos fez questão de ler em voz alta cada objetivo. Colocaram o cartaz no mural e foi então que decidiram estudar cada um deles, começando pela Fome Zero e Agricultura Sustentável. Foram todos à biblioteca da escola, pesquisaram no computador, em livros e jornais. Depois que todos fizeram essa pesquisa, foram para a classe, conversaram sobre o que pesquisaram. Escreveram este objetivo na lousa e nos cadernos e depois se dividiram em grupos
para aprofundar cada assunto. Computador, jornais, revistas e livros à mão. A turma estava animada. Foram anotando tudo que acharam importante. Depois, resolveram fazer cartazes e espalhar pela escola. Os cartazes eram muito criativos e chamavam a atenção. A escola inteira ficou motivada com o assunto. Na hora do recreio, era todo mundo comentando os cartazes. Uns gostavam mais do cartaz da agricultura e outros do que falava de desperdício dos alimentos. Muitas crianças ficaram pensando enquanto jogavam os alimentos e diziam "eca". Outros se incentivaram pelos cartazes da nutrição. E teve um cartaz que todos gostaram. As crianças podem fazer muito pelo planeta. Vamos unir nossas forças para acabar com a fome. E foi esse o cartaz que mudou a história da Escola dos Batatinhas. Todos ficaram tão entusiasmados que resolveram que este não era só um trabalho que deveria ser feito pelo terceiro ano B. Era um trabalho para todos da escola. E assim foi. A escola toda começou a fazer cartazes, espalhar pelos postes das ruas. Os adultos de Batatinha paravam ao caminhar e iam ler os cartazes. E as crianças, conhecedoras do assunto, foram ensinando como acabar com a fome. E na cidade de Batatinha não se via mais jogar comida fora. As pessoas escolhiam mais os alimentos naturais, compravam dos produtores locais e até o dono da fábrica mudou e começou a incentivar a população a plantar batatas nos terrenos vazios e passou a comprar essas batatas. As mudanças de Batatinha renderam uma reportagem em um canal de televisão e a pequena cidade do interior do Brasil ficou conhecida no mundo todo como Batatinha, a cidade das crianças que vem mudando o nosso planeta. E aí, crianças, gostaram da história? Espera que a gente vai ter mais, tá bom? Beijo, tchau! Educa TV apresentou Hora da História. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.